Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos à Casa de Bezerra, este hospital-escola que nos acolhe, nos abençoa, nos traz paz, mas, acima de tudo, nos traz educação para a vida eterna. Eu estou Maria Isabel e digo que estou porque tenho consciência de que sou espírito imortal, assim como todos os senhores e senhoras. Hoje estamos João, Maria, José, Pedro, Fernanda, Rosana. Amanhã estaremos outros nomes, mas somos espíritos eternos. O tema que nos cabe hoje é um tema complexo. É sobre obsessão ocasionada por inimigos desencarnados. E eu convido a todos os senhores a fecharem os olhos e mentalizar aquele momento de maior tranquilidade, de paz, de alegria, um pôr do sol magnífico, um barulho das ondas do mar, aqueles campos floridos, as ruas vestidas de amarelo, lilás, destes lindos perfumes que nos envolvem na primavera. E assim rogamos a Jesus, nosso Mestre, que sempre está conosco a nos encantar, a nos amar, a nos estender a mão, aguardando de nós apenas uma oração. E é assim, Mestre amado, que te pedimos. Esteja conosco hoje e sempre, nos amparando na difícil arte de corrigir em nós os espinhos da vida. Que Dr. Bezerra de Menezes e toda a equipe espiritual encarregada da divulgação doutrinária nesta tarde sustentem e nos permitam iniciarmos o trabalho na suave e doce paz de Jesus. Que assim seja. Bom, meus irmãos, realmente o tema não é fácil. Falar de obsessão é complexo. Porque todo mundo, há uns anos atrás, tinha muito medo quando ouvia essa pequenina palavra. E hoje a gente já entende que nada mais é do que uma influência espiritual. Para a gente entender este tema, é necessário o entendimento que somos espíritos eternos. Viemos da pátria espiritual. Estamos experienciando um corpo físico. E voltaremos, nós encarnados, para a pátria espiritual. E aqueles que entre nós estão desencarnados, estão na pátria espiritual. E um dia retornarão ao corpo físico. E este ir e vir é o doce encanto da vida eterna. Nestes dois lados da vida, na vida material e a vida espiritual, existem inúmeros intercâmbios possíveis. A mediunidade é a rede de comunicação mais conhecida. É através da mediunidade, que é uma faculdade fisiológica, todos temos. Alguns com maior aptidão, outros necessitando desenvolvê-la. Mas em qualquer situação necessitamos educá-la. É ela que nos permite este intercâmbio, esta aproximação. Teilhard de Chardin nos alertava já em 1700. Não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Quantos de nós soube disso há pouco tempo? Nesta encarnação. Quando encarnamos, não é apenas esta roupagem física que ganhamos para experienciar a vida terrena. Também precisamos de uma roupagem psíquica, um vaso psicológico, a nossa mente, para poder organizar e conter
todas as experiências que aqui eu viver. Chamamos essa roupagem psicológica de eu. E isso é necessário, já que o espírito, aquele imortal, não pode reencarnar com todas as informações de todas as suas milhares de vidas. Porque a nossa memória não comporta. E às vezes a memória do nosso passado não deixaria que vivêssemos aonde estamos. Todo humano, todos nós, seres humanos, temos necessidades físicas, emocionais e espirituais, que se aprimoram na interação com o meio em que nascemos e vivemos e onde experienciamos. Destas relações, guardamos os bons e os maus momentos, os sentimentos que nos envolveram, as lembranças boas ou más, e escondido de nós mesmos, os desejos mais sombrios daqueles que nos machucaram, magoaram ou feriram. Esses sentimentos, escondidos ou não, gerarão o ódio, a vingança, a maldade e todos os planejamentos de desforra do mal experimentado, frutos do nosso egoísmo e do orgulho ferido por alguém que não nos respeitou como gostaríamos ou que não nos amou como esperávamos. Cultivando o ódio e a revolta, perseguiremos nosso desafeto aonde quer que ele se encontre, nesta vida física, corpórea, ou na vida incorpórea, no plano espiritual. Resumidamente, assim é que surgem as obsessões. Simples, mas que tanto nos deixam mal. Que podem ser ir de uma simples influência até uma subjugação total daquele que ofendeu ou feriu. Na vida corpórea, na vida da matéria, na vida física, temos uma máscara, este nosso corpo, este nosso rosto, as nossas afabilidades e doçuras, que escondem esta raiva, este ódio. É aquele chefe que te xinga e tu olha para ele, sim, senhor. É aquele filho que incomoda e diz, meu querido, eu te amo, mas por dentro tu está querendo matar a criatura. É aquele marido ou esposa que diz, vou ter que voltar para casa. Vai ter que voltar para casa, botar um lindo sorriso e chegar todo amoroso. Mas por dentro estamos magoados porque não recebemos um bom dia. Nem sequer, para nós mulheres, eles nem percebem quando a gente corta meio centímetro de cabelo. Isso nos dói. E este sentimento alimentado vai atrair para a nossa volta situações muito desequilibrantes. Somos espíritos milenares, com inúmeras encarnações onde fomos algozes e vítimas. Matamos e fomos mortos. Amamos e fomos amados. Odiamos e somos odiados. Não se iludam, nós não somos anjos. Na terra não há anjo. Na terra, não é aqui na nossa casa, é na terra não existe anjo. Neste ir e vir entre os dois lados da vida, somos convocados pelos espíritos superiores, nossos benditos anjos da guarda, a rever nossas atitudes e modificar nossos sentimentos, exercitando o amor e o perdão. Mas mantidos no orgulho e no egoísmo, não escutamos o pedido e tampouco esquecemos a vontade de vingança que move o nosso ser. E aí nós começamos com aquela mentezinha, quando eu puder eu vou te dizer tal coisa, assim que eu puder eu vou na desforra. Mas por que eu não disse tal coisa? E este nosso pensamento, elaborando este sentimento em desalinho, atrai para nós energias da mesma qualidade. Abre brecha em nosso ser eterno, em nosso perispírito, para energias deletérias, que às vezes nem são vinculados a nós,
Não são aqueles obsessores que a gente lê nos romances, ou aqueles que a gente lê nos livros de Ivone Pereira, que passam gerações e séculos cultivando ódio. Não, é simples sintonia. Eu também não gosto, eu também quero comer arroz e o outro me ofereceu massa, então a gente vai se juntando energeticamente. Nossa pequenez moral e infantilidade espiritual não nos permite de parar, observar e refletir nossas ações. Na obra A Gênese de Allan Kardec, no capítulo 14, item 45, aponta que os maus espíritos abundam em volta da Terra por consequência da inferioridade moral dos seus habitantes. Sua ação malfazeja faz parte dos flagelos com os quais a humanidade é alvo aqui embaixo. A obsessão, que é um dos efeitos desta ação, como as doenças e todas as atribulações da vida, deve, pois, ser considerada uma prova ou expiação e aceita como tal. No capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, amai os vossos inimigos. No item 5 e 6, ao nos apresentar os inimigos desencarnados, demonstra que a morte nos livra apenas e somente da presença física do nosso inimigo. Porque a vida é eterna e o espírito mantendo o seu sentimento em relação ao ofensor, vai restabelecer a vingança. E esta vai ficando cada vez mais ferrenha. Nós vamos entrar e sair da vida corporal, alimentando os sentimentos que carregamos. Fénelon, um espírito de luz, em 1861, em Bordeaux, escreve no capítulo 12, desculpa. Amai-vos uns aos outros e serei felizes. Tratai, sobretudo, de amar os que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. O Cristo que deveis considerar modelo, deu-vos o exemplo dessa abnegação. Missionário do amor, ele amou até dar o sangue e a vida por amor. Ele é o nosso modelo. Amá-los, os inimigos, é a hóstia imaculada que ofereceis a Deus no altar dos vossos corações. Hóstia de agradável aroma e cujo perfume lhe sobe até ele. Se bem a lei de amor mande que cada um ame indistintamente a todos os seus irmãos, ela não encouraça o coração contra os maus procedentes. Esta é, ao contrário, a prova mais angustiosa. Viver com quem a gente não tem afeto, se relacionar com aqueles que nos querem mal, é uma das provas mais angustiosas da face da terra. Mas quanto maior a prova, mais capacidade nós temos de vencê-la. Os espíritos afirmam a Kardec que o espírita ainda tem outros motivos de indulgência para com os inimigos, porque sabe que a maldade não é o estado permanente do homem. Não somos maus. O mal é a ignorância do bem. Nascemos simples, fomos criados por Deus simples e ignorantes. Escolhemos caminhos atrapalhados e não nos demos conta que é só pelo amor que conseguiríamos sair deste ir e vir no ódio. Os bons orientadores ainda afirmam que se devemos ser indulgentes e benevolentes, indulgente é uma palavra que todo mundo usa e poucos compreendem. É entender que assim como o outro erra, eu também erro. E assim como eu gostaria de ser perdoado e compreendido, é compreender e perdoar o outro. Isto é ser indulgente. É não ficar cutucando o erro do outro. Amai os vossos inimigos, não fica...
circunscrita ao círculo estreito da terra e da vida presente, mas integra-se na grande lei de solidariedade e da fraternidade universal. Os maus espíritos são aqueles que ainda não foram tocados pelo arrependimento, que se comprazem no mal e não sentem nenhuma pena pelo que fazem, que são insensíveis a repreensões, repelem a prece e frequentemente blasfemam contra Deus. São essas almas endurecidas que após a morte se vingam dos homens pelos sofrimentos que suportaram e perseguem com o seu ódio aqueles a quem detestaram durante a vida, seja obsedando-os, seja perturbando-os com alguma falsa influência. Assim como as doenças físicas necessitam de cuidados para fortalecer o corpo, a obsessão necessita de fortalecimento da alma. E isso se faz com o trabalho pela própria melhoria moral, pela prece diária, pela prática do Evangelho de Jesus, para disciplinar a nossa vontade e o nosso livre-arbítrio, ensejando a transformação através da prática do bem e da caridade. Então, meus irmãos, os espíritos obsessores, maus, nossos inimigos desencarnados, vão nos acompanhar enquanto nós não mudarmos. E quando nós desencarnarmos, provavelmente seremos nós os obsessores. Enquanto eu não perdoar aquele irmão do caminho que me ofende, que me desdenha, aquele irmão que me subjuga, aquele que fez tudo que não devia, aquele que me roubou, que matou um querido amigo. Enquanto eu cultivar esse ressentimento que vai se transformar no ódio, sou eu que estou sendo o cultivador da obsessão. Quando eu entender o valor da prece, a leitura do Evangelho, a compreensão do maior mandamento que Jesus, nosso Mestre, nos ensinou: amai-vos como eu vos amei. Nós continuaremos neste ir e vir de encarnações, dolorosas, sofridas, angustiantes, com doenças das mais variadas ordens, com obsessões e subjugações que se confundem com doenças mentais. Nós que estamos na casa espírita já somos privilegiados, já fomos banhados pela luz do Cristo, mas a cada um Ele pede, ama, trabalha, perdoa e espera. Mas a gente cultiva sentimentos menos nobres, raiva, desconfiança, e vamos minando o nosso perispírito e vamos atraindo para a nossa volta cada vez mais dor e sofrimento. Emmanuel, sempre Emmanuel, né, mentor do Chico Xavier, tem um texto que eu trouxe que se chama Ajudemos o Inimigo. Tão necessário se faz o auxílio espontâneo aos inimigos na preservação da nossa paz, quão imprescindível se torna a remoção apressada de um foco infeccioso à nossa porta, a benefício da nossa própria saúde, isto que alimentar o adversário, é manter o núcleo de raios destruidores contra nós. Todos somos distribuidores de cargas eletromagnéticas geradas em nosso próprio ser. A simpatia é corrente de auxílio que estendemos em nosso favor. Sejamos simpáticos e sorridentes em qualquer ato. A antipatia é a força asfixiante
que lançamos em prejuízo próprio. Toda a energia projetada de nossa alma nos responde invariavelmente na reação de quem nos partilha as experiências. Quem arremessa espinhos, improvisa chagas, cujas emanações lhe procuram a atmosfera pessoal. Quem semeia flores, recolhe o perfume da cooperação e da boa vontade. Instalemos dentro de nós o legítimo discernimento que reconhece cada criatura em seu lugar e cada acontecimento no minuto que lhe é próprio, protegidos por semelhante entendimento. Não aguardaremos uvas do espinheiro, nem pediremos as graças da colheita ao campo que apenas exibe promessas de sementeira. Quando a treva se desdobra em torno de nossos passos, não vale vociferar contra as sombras ou persegui-las inutilmente. Bastará acender uma luz para que a estrada se descortine novamente a visão. E esta luz, meus irmãos, é a luz da fé, é a luz do Evangelho, é acreditar naquilo que está lá no capítulo 19 do Evangelho, no final, a fé humana e a fé divina, é acreditar que sim, somos capazes de nos vencer, de vencer as nossas limitações, de vencer as nossas imperfeições. Vamos ter raiva? Vamos. Vamos ter nojo? Vamos. Vamos ter sentimentos menos nobres? Sim. Estamos na terra, estamos humanos. Mas no momento que a gente tem esse pensamento, faz uma oração e pede: Pai, me ajuda, porque eu ainda sou imperfeito. Jesus sabe disso como ninguém e vai te enviar os mensageiros do bem para que tu faça na tua prece a limpeza energética do teu ser e assim tu poder sorrir e dizer: irmão, me perdoa. Ah, mas o irmão já foi embora. Não interessa, evita este irmão, faça este irmão me perdoa e envia a ele, desculpa. Assim, pois, evitemos o cultivo do espinheiral magnético na infeliz manutenção dos adversários que podemos relegar ao esquecimento, quando de imediato não lhes possamos confiar o cântaro delicado do nosso amor. Usemos o silêncio, a desculpa e a compreensão como exemplo vivo do nosso próprio esforço na edificação do bem, e o tempo se incumbirá de tudo transformar em auxílio de nossa felicidade dentro dos imperativos inevitáveis da constante renovação. Isto, resumindo, é a escola terrena. Estamos onde devemos estar. Nos relacionamos com as pessoas que precisamos. É ali que nós vamos experienciar o amor, o perdão, a caridade, a aceitação. E não fiquem preocupados que eu não sei perdoar. Nenhum de nós sabe. Mas a gente pode exercitar esse perdão desejando ao nosso ofensor muita luz e muita paz. E não querendo como um amigo que tu aconchega no peito, apenas como um irmão do caminho que foi o teu ensinamento. Perdoar não é tarefa para nós encarnados ainda, porque a gente vai ter que conviver, vai ter que olhar aquela coisa ruim novamente, aquela situação vai ser enfrentada. Então que a gente exercite a bondade de desejar ao nosso querido que convive conosco, que nos atormenta, muita paz e muita luz. Não sejamos nós aquele que alimenta o espinho cravado no peito. Apenas Deus, em sua misericórdia infinita, vos pôs no fundo do coração uma sentinela vigilante que se chama consciência. Escutai-a,
que somente bons conselhos ela nos dará. Às vezes conseguis entorpecê-la, opondo-lhe o espírito do mal. Então ela se cala, mas ficais certos de que a pobre escorraçada se fará ouvir, logo que lhe deixais aperceber-se da sombra do remorso. Ouvi-a, interrogai-a, e com frequência vos achareis consolados com o conselho que dela houveres recebido. A nossa consciência é aquilo que nós chamamos de sentimento. É através do sentimento que a nossa consciência vai nos alertar e que os bons espíritos vão se aproximar de nós. Porque pela nossa mente, pela nossa razão, podemos ser brilhantes, mas se não tivermos sentimento, não teremos nada. Se nós tivermos só sentimentos e não tivermos capacidade de raciocinar, seremos presas fáceis. O ideal é juntar as duas asas, consciência e razão, amor e moral, para que a gente possa sair da onde a gente está. E já na finaleira, parece bobagem, mas já passou quase 30 minutos, eu resolvi trazer deste livro Semente do Amor, do Chico, um escrito de Meimei que eu gosto muito. Não te afastes do bem, ainda mesmo que a estrada se te mostre crivada de obstáculos. Não te detenhas. Ouvirás aqueles que se instalam na retaguarda a te repetirem de longe os sombrios vaticínios que os fizeram parar. Falam dos perigos imaginários da frente, relacionam conceitos das inteligências encharcadas de pessimismo, exaltam a filosofia da indiferença ou destacam os teus erros do passado, apedrejando inutilmente o futuro. Entrega ao tempo quantos se fixaram transitoriamente nas margens do caminho, receando calamidades e abismos, e prossegue adiante. Não importa, encontre aqueles que se revelem capazes de te golpear a esperança. Recorda, o espinheiro não nos fere voluntariamente, e sim porque ainda se faz conhecer por lâminas agressivas. A pedra que te faz tropeçar na terra não tem consciência disso. Ela é apenas um calhau fora do lugar de servir. Espalha bondade e coragem, suportando com paciência as forças contrárias que porventura se levantem, buscando barrar-te os passos. Caminha, amando e auxiliando, e Deus te mostrará que ninguém se eleva sem suor e sem lágrimas. Compreenderás que a lágrima na provação é o suor que purifica e que o suor no trabalho é a lágrima que aperfeiçoa. Ainda que experimente, de algum modo, o frio do entardecer, não te amedrontes perante as trevas. Acende a lâmpada da tua fé e prossegue servindo sempre. Os que caminham com Deus no coração transportam consigo os clarões da alvorada. E por mais espessas se façam as sombras nos cárceres da noite, ninguém consegue prender o esplendor do novo dia. Agradeço a todos por terem escutado, a Dr. Bezerra por ter nos amparado nesta tarde. E convido a todos a fechar os olhos, elevar o pensamento a Deus. E do fundo do nosso coração, Senhor, eu te agradeço por essa bendita oportunidade reencarnatória, que através de dores, mágoas e conflitos, ergo-me a trabalhar na seara bendita do Cristo. Permita, Senhor, que os bons espíritos me acompanhem em cada momento do meu dia, porque sei que quando não vejo os teus passos na areia, Senhor, é quando tu me dás colo.
Que todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, possamos receber neste momento a brisa suave do refazimento amoroso que esta equipe espiritual deseja e esparrama sobre todos nós. Muitíssimo obrigado. E que Jesus nos mantenha na paz, no amor e no perdão. Que assim seja.